Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui direto do plenário Mário Shows, onde daqui a pouquinho terá início a sessão de hoje, esta que é a 80ª sessão ordinária de 2019. Você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça, são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas sessões de quinta-feira, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pela internet no nosso site câmarasjc.sp.gov.br ou então pelas redes sociais no nosso Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você acompanha no nosso Twitter. A gente vai agora para o intervalo e voltamos logo em seguida. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Ciborgue, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto do Eleven, vereador Lino Bispo, vereador Zé Luiz, vereadora Flávia Carvalho, vereador professor Calazans Camargo, vereador Sérgio Camargo, vereador Dr. Elton, vereador Marcão da Academia e vereador Robertinho da Padaria. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 80ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação das proposituras será de forma simbólica. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, quero pedir destaque nos requerimentos 3933, 3906 e 3907. Só um minutinho. Com a palavra o vereador José Luiz Nunes. Presidente, acho que ele não concluiu. Ah, não concluiu? Desculpa. Desculpa, vereador. Desculpa. E ainda solicito, presidente, votação em bloco e a inclusão dos seguintes documentos. Indicação 7441 até 7447. Requerimentos 3934 até 4034, e são esses os pedidos, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite demais vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Senhor presidente, nós tivemos uma tarde hoje bastante proveitosa, o Fórum Vale de Desenvolvimento Econômico, onde nós tivemos algumas palestras sobre o cenário econômico da nossa região metropolitana, do país, e também de algumas vertentes na qual os legisladores, prefeitos da região, aliás, os grandes líderes da nossa região têm que se ater. Só não deu tempo de participar da última palestra, mas as duas primeiras palestras que falavam principalmente dos investimentos no estado de São Paulo, bastante interessante. E alguns desses pontos, senhor presidente, talvez São José dos Campos não esteja prestando atenção do que está acontecendo no governo do estado. Então, talvez seja importante também líderes daqui do executivo também prestar um pouco mais atenção nesses projetos que o governo do estado está lançando. E também, senhor presidente, vale a reflexão, acho que todos
de câmaras municipais, de executivo, vereador Juvenil, deveriam ouvir o que o prefeito de Jacareí, o senhor Isaías, falou, né? Aliás, pena que eu não gravei. Eu espero que quem esteve lá gravou o que o prefeito Isaías falou, que deveria se colocar aí em todas as propagandas, porque ele foi profundo na análise jurídica que ele fez em relação ao Legislativo e o Executivo e também ao Ministério Público. Foi muito boa a fala do prefeito Isaías de Jacareí. Obrigado. É verdade, estive presente também lá nesse fórum de encontro de empresários regionais para falar de desenvolvimento econômico na nossa região. O prefeito Isaías, ele foi muito bem nas suas colocações. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao processo de votação das atas das proposituras constante do expediente. Em votação, as atas da sessão ordinária e sessão solene realizadas nos dias 26 de novembro de 2019, 78ª sessão ordinária, 27 de novembro de 2019, 17ª sessão solene. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis aos documentos, permaneça como estão, e os contrários que se manifestem. 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Portanto, rejeitado o documento. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, o requerimento rejeitado da audiência pública é um pleito dos servidores, principalmente os aposentados, que têm acompanhado a questão do Instituto. Então, fizemos um projeto a semana passada, que foi lido, e que foi construído com um coletivo de servidores aposentados, e que eu apresentei, e por sugestões deles, eu estou solicitando a audiência pública. Então, eu peço aí, os vereadores já votaram, mas que mude os seus votos em consideração a essa situação, que é bastante preocupante. Essa questão do Instituto, como o Tribunal de Contas tem apontado em todas as contas do Instituto, de que ele tem que ter autonomia, né, e é uma recomendação. Por isso é importante esse debate, essa construção de um projeto para acatar, inclusive, a sugestão do Tribunal de Contas. Então, por isso, estou aqui registrando esse questionamento.
Só respondendo à vereadora Amélia, o seu requerimento foi destacado agora através de uma orientação jurídica da Casa, porque, de acordo com o ALOM, artigo 16, essa matéria não cabe à audiência pública. Isso aqui foi o próprio jurídico da Casa que nos recomendou. Em votação, as moções e os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 3 de dezembro de 2019, bem como inserido nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao horário de pinga-fogo. O primeiro vereador inscrito para falar, com um tempo de 10 minutos, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, público da galeria da Câmara, mais uma vez estamos nessa tribuna para falar com a nossa cidade, trazer algumas informações importantes sobre o trabalho que realizamos no dia a dia. Só quero aqui cumprimentar a Prefeitura por esse final de semana. Nós tivemos no Tênis Clube um intercentro de taekwondo, onde reuniu diversas, ou seja, todas as escolinhas de taekwondo da nossa cidade, no sábado, dia 30, e no domingo nós tivemos quase 600 crianças recebendo faixas, na troca de faixas da escolinha do taekwondo, no Tênis Clube também. Tivemos lá um número grandioso de pais, de crianças, de parentes das crianças. Já pela segunda vez, a gente realizou essa troca de faixas, uma no primeiro semestre e agora, finalizando o ano, no segundo semestre. É magnífico, assim, muito gratificante. Vereador Calazans Camargo, que tem uma bandeira no judô, você ver as crianças ali com aquele orgulho, com aquela satisfação, em elas estar fazendo parte, né, e sendo inseridas na sociedade, por uma classificação, pelo trabalho, pelo aprendizado. E eu tenho acompanhado as artes marciais, né, vereador, elas têm assim um grande objetivo, que é formar aquela criança, no sentido dela respeitar a hierarquia, ter o respeito próprio um com o outro. E isso ajuda muito os pais na formação das crianças, né? A criança, quando começa a fazer essa atividade, ela muda completamente o comportamento na família. E domingo eu pude presenciar o quanto os pais estão colhendo bons frutos de todo esse trabalho que a Prefeitura vem fazendo, no sentido de valorizar essa prática esportiva, e, principalmente, é uma prática esportiva que o taekwondo vem exercendo, principalmente na periferia da nossa cidade. Então, nós tivemos ali as arquibancadas cheias, completa de familiares daquelas crianças, quase 600 crianças trocando faixa, de uma maneira gratuita, oferecida pela Prefeitura. Eu quero aqui cumprimentar o prefeito Felício Ramute por se empenhar em ajudar tanto essa modalidade que vai lá na ponta, na periferia, atender as crianças que mais necessitam. Está de parabéns à Secretaria de Qualidade de Vida, na pessoa do Paulo Sávio. Esteve conosco lá o Itamar, que é chefe de divisão na Secretaria, que tem tocado essas questões e realmente respaldado todo esse trabalho. Nosso muito obrigado aos professores, a Liga Vale, que fez esse exame, e todos os professores e juízes que participaram desse grande evento no domingo passado. E eu quero também, senhor presidente, senhores vereadores, falar um pouco sobre a questão do nosso partido,
O PL é um partido que tem crescido bastante. O PL tem feito um trabalho a nível nacional de crescimento da nossa sigla. Hoje nós temos 42 deputados federais. Somos hoje o terceiro partido na Câmara dos Deputados. E, consequentemente, o PL tem um projeto de Estado e nós temos planejamento. O PL, na eleição, na legislatura passada, aqui no governo do Estado, tínhamos 3 deputados estaduais. O projeto nosso era fazer, no mínimo, 6 deputados, e esse projeto foi alcançado. Isso é planejamento. O PL é um partido muito organizado, e o PL tem um grande objetivo de fazer realmente um trabalho intenso na política do nosso Brasil. E o ano que vem nós temos eleições municipais. O partido, então, tem um planejamento no Estado de fazer inúmeros prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, porque é a base, não é? A eleição do ano que vem é a base das outras eleições, de deputados, de governadores, que virá em 2022 e assim por diante. E nós, como executiva municipal, participamos de uma forma efetiva dos projetos do partido. E a gente vinha sendo cobrado já desde o começo do ano, para que nós pudéssemos ter uma posição de fazer parte desse planejamento, desse projeto que o partido tem no Estado de São Paulo. São José dos Campos, nós sabemos que é uma cidade com mais de 500 mil eleitores, é uma cidade que tem televisão, é uma grande cidade no Estado de São Paulo. Por essa razão, o partido pediu que a nossa executiva, que o nosso grupo político na cidade pudesse estar fazendo parte desse planejamento de cidades onde o PL quer, de fato, ter uma proposta mais arrojada, no sentido de a gente participar de uma maneira mais ampla das discussões políticas na cidade. Tivemos uma reunião no diretório a semana passada e ontem, durante o dia, concluiu esta reunião. À noite, nós tivemos uma reunião com pré-candidatos. Alguns acabaram não podendo estar, mas tivemos a maioria dos nossos pré-candidatos, tivemos uma reunião para tratar desse assunto. Gostaria que pudesse aqui colocar um vídeo da reunião que tivemos ontem aqui nessa casa, onde nós tivemos aí essa definição de que o nosso grupo em São José está alinhado com a executiva estadual, no sentido da gente colaborar com o projeto do partido aqui na nossa cidade. O nosso caminho é mostrar a proposta, é construir, mostrar por que nós seremos diferentes, tá? E, diante desse cenário todo, eu tinha prometido, né, pensar, e assim, eu estou sim me colocando como candidata majoritária, tá? Então, o objetivo não é fácil, tá? Porque a gente está concorrendo com um prefeito bom, prefeito forte, que tem feito um trabalho bacana, mas eu acho que a gente tem condições de agregar valor, de trazer algo diferente, de trazer propostas novas, com um grupo muito forte, um grupo bom, e vamos fazer o nosso melhor. E não somos pior nem melhor que ninguém, nós vamos simplesmente ser o que a gente é e entregar o que tem de melhor da gente aqui, tá? Porque eu amo essa cidade, a gente, poxa, eu tenho aqui minha família inteira veio de Campinas, veio de Bragança Paulista, todo mundo aqui, sabe? Então, até me arrepia, a cidade que eu amo, eu quero, de certa forma, contribuir, de alguma forma, né? E eu conto com todo mundo, tá? Então, estamos juntos nessa luta, agora vocês têm o nome da majoritária, isso vai fortalecer muito todo mundo, vamos mandar brasa, vamos trabalhar junto, tá bom? Para quem conhece a Coronel Eliane Colucci, ela fez parte da campanha, podemos dizer, vitoriosa do governador Márcio França, onde saiu de 3% e quase
virou governador no Estado. É uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande, é uma pessoa que conta com o respeito da população de São José dos Campos, é uma pessoa ética, coerente, é uma mulher realmente de princípios, e, inclusive, nesse discurso que ela coloca, ela diz assim: nós temos um prefeito muito bom, nós temos um prefeito forte, não é? Exatamente. Isso é coerência, né? Então, agora, não só porque nós temos um prefeito muito bom, que, de repente, não é, nós temos uma força grandiosa, que é a Coronel Nicolucci, nós não podemos abrir mão, ou seja, não podemos deixar de contribuir com o nosso partido para que a gente tenha um nome também a agregar aqui para a nossa cidade. Então, a nossa linha vai ser uma linha de propostas, não é? E não de ataques, mas sim de propostas, oferecer à nossa cidade um projeto. Nós temos aí uma proposta de crescimento no Legislativo. A nossa proposta é eleger 3 vereadores em 2020. Não é? Então, isso mostra um trabalho muito sério que a nossa executiva tem feito, um trabalho que a gente tem que dedicar aí ao nosso diretório, que tem trabalhado, e trabalhado bastante, no sentido de fazer um crescimento muito grande no partido, na nossa cidade. Portanto, na noite de ontem, nós tivemos essa aclamação, não é? Trouxemos aí para os nossos pré-candidatos opinarem no sentido de apoiar o nome da Coronel Nicolucci, e foi unânime os nossos pré-candidatos em dar esse apoio ao nome da Coronel Eliane Nicolucci. Ela que foi, volto aqui a dizer, foi convidada pelo ex-candidato ao governo do Estado, Márcio França, que agora será candidato a prefeito do Estado de São Paulo. Ela foi convidada por ele a ser candidata a vice-prefeita em São Paulo. Ela foi convidada a ser candidata a prefeita na cidade de Taubaté. Mas, como ela disse, eu sou de São José, eu tenho carinho, eu tenho amor por essa cidade, portanto, é aqui que eu quero contribuir, é aqui que eu quero colaborar. E, com certeza, a Coronel Eliane Nicolucci tem muito a contribuir com a política na nossa cidade. E nós caminharemos aqui, na Câmara, dando o apoio, como sempre demos, ao prefeito Felício nessa casa. O PL, o vereador Lino Bispo, estará sempre aqui, trabalhando na direção de apoiar, não é, o governo do prefeito Felício, e o PL da nossa cidade, os nossos pré-candidatos, a nossa equipe, o nosso grupo político, terá aí a missão de dar esse respaldo político à nossa Coronel Eliane Nicolucci, que tem, de fato, grandes propostas, que tem, de fato, um interesse muito grande de contribuir com o bem-estar, o bem comum da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar, no tempo de 10 minutos, vereador professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vocês nos acompanham aqui das galerias, funcionários da casa, imprensa, e vocês também que nos acompanham através da TV Câmara e da internet. Eu queria iniciar minha fala aqui parabenizando a Polícia Militar pela realização de mais uma grande formatura do PROERD, que ocorreu hoje dos 2 períodos, da manhã e da tarde, lá na Igreja Assembleia de Deus, ali às margens da rodovia Presidente Dutra, do lado oposto do Vale Sul, agregando as escolas da região sul de São José dos Campos, assistida aí pelos instrutores PROERD do 46º Batalhão de Polícia Militar. Nós acompanhamos essa atividade para e passo, sempre quando nós podemos, estamos nessas formaturas, porque nós reconhecemos nessa ação preventiva, de prevenção primária da Polícia Militar,
um efeito muito forte junto às nossas crianças. É uma parceria da Polícia Militar, que envia os instrutores ProERD, é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, saber dizer não à violência e às drogas. As crianças do 5º ano das escolas públicas, municipais, estaduais e também escolas particulares, escolas privadas, participam desse programa. As escolas públicas da região sul, 100% das escolas públicas da região sul já estão sendo assistidas pelo programa do ProERD anualmente. Então, bastante importante. Também a Polícia Militar, nós acompanhamos há 15 dias atrás a apresentação dos programas, também um programa preventivo de música nas escolas, onde os policiais da banda regimental da Polícia Militar ministram aulas de percussão, de canto, de coral, de instrumentos nas escolas, muito bacana. E também nós acompanhamos o trabalho do projeto Olhar Futuro da Polícia Militar. Ali o professor Jefferson, que é ligado à DPM, Associação Desportiva da Polícia Militar, faz trabalho muito bacana. Inclusive hoje, 2 atletas do programa Olhar Futuro, um da nossa academia Calazans Camargo e 2 do Olhar Futuro, foram campeões estudantis de judô lá no Paraguai, campeonato estudantil, né, da faixa etária deles lá do Sub-15. Portanto, trabalhos fortes que são realizados pela Polícia Militar. Eu queria agora estar passando aqui um vídeo sobre as obras, sobre o que nós estamos acompanhando aqui em São José dos Campos, na nossa região centro-oeste. Por favor, gostaria aí que fosse colocado esse vídeo. Olá, amigos, estamos aqui na região do Jardim Colinas, a rotatória do Jardim Colinas, onde há uma confluência aqui de várias avenidas importantes e as paradas semafóricas causam um grande congestionamento, principalmente nos horários de rush, nos horários de pico. Aqui transitam várias linhas de ônibus o dia todo, muitos veículos passando. Está sendo construída a Ponte Estaiada, o Arco da Inovação. Você vai observar aqui que ele já está tomando um formato de arco. As alças de acesso estão bastante adiantadas. No final deste ano estará bastante avançado e com o tráfego de veículos totalmente liberado no início do ano. É uma obra bastante importante, uma obra viária que vai impactar não só essa região centro-oeste, mas como toda a cidade que passa por aqui. Pessoas da cidade toda passam para ir para as faculdades, Universidade de Urbanova, para ir trabalhar. É um fluxo muito intenso de veículos e de transportes coletivos. Portanto, uma obra importantíssima que nós apoiamos, nós estamos acompanhando passo a passo, porque aqui da região centro-oeste vai ocorrer aí uma melhoria muito intensa do trânsito da região, né, fluindo muito melhor. Parabéns, prefeito Felício Ramute, nos dá orgulho de estar na sua base. Governando São José dos Campos do jeito certo. Valeu! Estamos aqui na Arena Municipal de Esportes, no Jardim das Indústrias. Uma obra que será concluída até o final de 2020. Importantíssima para o desporto de São José dos Campos. Acabamos de ser tricampeões dos Jogos Abertos do Interior em Marília. Resultados importantíssimos. O esporte da nossa cidade merece uma estrutura desse porte. Você vê que a obra está a todo vapor, a estrutura metálica já está aqui e na área de fora também, do telhado. Muita gente trabalhando nessa obra, mais de 100 funcionários, equipe de engenharia, muita gente aqui para dar conta do recado e entregar até o final de 2020. Nós trabalhamos para e passo, cobrando permanentemente da Prefeitura Municipal. O prefeito Felício Ramute nos acompanhou aqui logo no começo do nosso mandato, da vinda do prefeito aqui há 2 anos atrás. Calazans, a gente sabe da sua ligação com o esporte, por isso a hora que você me convidou para a gente vir aqui juntos, né? Olhar essa obra de pronto, a gente já concordou com o convite e veio ver de perto. Nós estamos agora terminando, que eu acho que até o final do mês nós vamos ter uma posição real de quanto isso vai custar para o cidadão de São José, para que a gente possa
trazer mais desenvolvimento aqui para a região. Como você disse bem, uma obra parada como essa traz muitos problemas para o bairro e para a região. E uma obra concluída como essa traz muitas coisas boas para o bairro, né? Passa a ser um ponto de atração, aqui eles vão ter oportunidade, além de acompanhar os esportes de alto rendimento, também outros tipos de atividade que a Arena vai poder proporcionar para a gente. Então é importante a sua preocupação, essa questão do dinheiro público, onde a gente tem que investir corretamente e evitar que obras como essa parem na cidade mais uma vez. Por isso que a gente está empenhado. Esse local nós teremos 5.000 lugares para o público. É um local onde grandes jogos das equipes de alto rendimento ocorrerão. Também é uma arena multiuso. Eventos também culturais ocorrerão nesse local. E a comunidade do Jardim das Indústrias e adjacências agradece o prefeito Felício Ramute, porque esse local já estava se tornando um elefante branco, um local abandonado, escuro, em que pessoas estavam fazendo uso de entorpecentes, ou seja, a obra parada é prejuízo para todo mundo. Parabéns, prefeito Felício, muito contentes com essa sua realização, essa entrega dessa arena que teremos para o próximo ano. O Desporto São José dos Campos e a comunidade local agradece. Grande abraço, valeu! Olá, amigos, estamos aqui na UBS do Jardim das Indústrias. A UBS foi ampliada, nós fizemos essa solicitação ao prefeito Felício Ramute. A Polícia Militar saiu desse local e aí numa conversa com o vereador Calazans, ele nos deu essa sugestão, mais do que a indicação, ele me trouxe aqui, disse que esse prédio estava ocioso, ao contrário, estava sendo até utilizado erroneamente, com a possibilidade de invasão, enfim. Aí o Calazans nos alertou a isso e nos deu uma sugestão da ampliação da UBS. Como a gente tem o programa da UBS Resolve, então nós já aproveitamos para transformar essa UBS numa UBS Resolve e praticamente dobrar quase o tamanho da UBS, com a oportunidade de usar agora esse prédio. Coleta de sangue, atendimento com novos protocolos, a sala do gerente ao lado da sala da recepção, mais uma UBS Resolve entregue, agora aqui nessa região. Quero mais uma vez agradecer ao Calazans por essa dica. Eu já vi um pleito antigo para ampliação da UBS, o outro lado da UBS é uma praça com brinquedos, com um parquinho, com árvores grandes, portanto, seria inviável a ampliação para aquele lado e a UBS anexou, então, este prédio e já ampliou o seu atendimento, se converteu em UBS Resolve, um novo conceito de São José dos Campos, onde as campanhas de vacinação são feitas diretamente aqui, também a coleta de materiais para análises laboratoriais. O paciente da região não precisa mais ir aos laboratórios no centro da cidade, em outros bairros. Ele faz aqui mesmo a coleta de sangue e outros materiais aqui mesmo no Jardim das Indústrias, na UBS Resolve. Uma grande conquista para a nossa comunidade, que nós atuamos diretamente nessa ação. Muito obrigado, prefeito Felício Ramute, pela atenção com a nossa região. Um grande abraço, é assim que se faz, é assim que se governa. Grande abraço. Olá, amigos, estamos aqui no Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias, um local tradicional onde as famílias se reúnem, as pessoas se reúnem para o lazer, para a prática de atividades físicas e esportes. Aqui está o campo, completamente trocado, o gramado, uma reforma que nós solicitamos e acompanhamos junto à Prefeitura Municipal. Agradecemos aí a municipalidade, ao prefeito Felício Ramute por essa reforma, nos ter atendido. Parabéns à galera do Grêmio que cuida muito bem desse gramado. Parabéns à prefeitura que substituiu toda a grama deste campo, que é um dos campos mais tradicionais da cidade de São José dos Campos. E aqui ao lado nós temos a quadra onde ocorrem aulas de basquete, de voleibol, futsal, várias atividades para a comunidade. Nós estamos solicitando, a pedido da comunidade local, a pedido dos pais, um sistema contra os pombos, que espanta os pombos, que evita a entrada de pombos. Está sendo licitado no começo do ano, será implantado aqui em outros locais da cidade a nosso pedido, porque o pombo ele defeca, ele suja aqui a quadra e é muito perigoso. Existem vírus, doenças que são adquiridos através da contaminação com as fezes de pombos. Então os pais ficaram muito preocupados e nós já fizemos essa solicitação que será atendida logo no início do ano. Um fechamento parcial desta quadra, estamos pedindo, estamos solicitando à municipalidade, porque em dias de chuva de vento a quadra molha e as aulas de escolinhas de esportes são adiadas por esse motivo. É um trabalho nosso, da nossa vereança, estamos agilizando, solicitando à Prefeitura Municipal, espero que em breve sejamos atendidos. Grande abraço, valeu! Então, essas são algumas das nossas intervenções, algumas das nossas ações,
obras nós estamos acompanhando diretamente, fiscalizando, acompanhando, várias delas que solicitamos diretamente ao prefeito Felício Ramute, fomos atendidos nesses pleitos, porque eram pleitos legítimos, né? Na verdade, ali a ampliação da UBS era o uso mais racional daquele prédio, um prédio que foi construído pelos empresários locais, pelos munícipes que moram naquela região, fizemos ali uma vaquinha, uma união de esforços há anos atrás e construímos aquele prédio na área pública anexa à UBS, né, onde funcionava a base da Polícia Militar, que foi extinta, né, com a mudança da política de segurança pública do Estado. Todas as bases de Polícia Militar foram desativadas, inclusive aquela foi a última de São José dos Campos a ser desativada. Precisava um uso racional, um uso para aquele prédio que realmente atendesse aos anseios da comunidade. E a ampliação da UBS foi um gol no ângulo, um gol de placa da municipalidade, onde nós atuamos diretamente nesse pleito. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela oportunidade. Solicito ao vereador Marcão da Academia que assuma os trabalhos da mesa diretora. Com a palavra, por 5 minutos, vereadora Amélia Naomi. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui na galeria os jovens que nos acompanham e, em especial, a Daniela, que esteve na reunião da Defensoria Pública aqui no sábado, que estava lotado aqui, né, Wagner? Muitos moradores questionando e discutindo a questão da regularização. Bom, pode iniciar aqui, por favor. O governo Felício retirou mais uma academia ao ar livre lá na Zona Sul. Desta vez foi lá no Jardim Oriente. Olha como era antes, depois, com o professor. Os usuários nem ficaram sabendo, chegaram lá, não tinha professor, suspenderam e transferiram para outro lugar. Pode passar? Não é a primeira vez, teve a do Campo dos Alemães, que também fica ali na Avenida Adonias da Silva, também foi uma conquista, foi trocada, e não sei se nessa, inclusive, se tinha professor. Nós estamos aqui porque nós estamos recebendo toda semana a moradora que pega ônibus nesse ponto, toda semana ela fotografa e manda para nós. Então, até agora, não arrumaram o ponto da Zona Norte de ônibus, dali do Telesparque. Então, nós estamos aqui registrando esse descaso com a população periférica de São José. Pode passar? Bom, nós estamos assistindo uma situação muito triste de violência, e a polícia de morte de João Dória e de Bolsonaro coloca em risco a população negra e periférica. 9 jovens morreram em ação da Polícia Militar no baile do dia 17, lá em Paraisópolis. Pode passar o vídeo, por favor? Tá tirando. Desgraça do caralho, mano, viu? Desgraça do caralho, mano, viu? Polícia. Pode passar. Aliás, volta só um pouco.
hoje eu assisti à tarde, pelos jornais, que o SAMU não chegou até lá. Foi dispensado porque a polícia disse que eles estavam atendendo. Então, é assim que atendem os jovens da periferia numa situação dessa. Bom, Miguel, de 12 anos, também foi morto na Zona Sul, aqui em São José dos Campos, e muitos outros, né? E Lucas, de 14 anos, também morto em Santo André, vítima desta polícia de morte. Pode passar? A bancada do Partido dos Trabalhadores fez uma nota, que eu vou ler aqui. Nota da bancada do PT. É revoltante a notícia de 9 jovens que morreram pisoteados numa operação da PM, comandado pelo governador João Dória, e outras 7 ficaram feridas durante a repressão policial. Aos jovens que se divertiam num baile funk em Paraisópolis, bairro periférico da capital paulista. Há meses, a Polícia Militar tem atacado os bailes funk, com a apreensão de motos, carros e detenção de jovens, numa clara atuação preconceituosa e de marginalização da juventude negra e periférica. Há cerca de um mês, uma jovem perdeu a visão de um olho alvejado com uma bala de borracha numa ação policial de opressão ao baile funk. A bancada das deputadas e dos deputados estaduais do PT exige explicações, punições duras e exemplares aos envolvidos na ação truculenta que resultou na morte dos nossos jovens que tiveram seu ciclo de vida brutalmente interrompida pela polícia, pela violência policial. Logo no início dessa semana, questionaremos o governador do Estado, secretário de Segurança Pública e comandante da PM e acompanharemos com rigor este assombroso caso para que estas mortes não caiam na vala da impunidade. Com a palavra, vereador doutor Elton, 5 minutos, mais 5 minutos do prazo de liderança. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também aqueles que nos acompanham na nossa rede social. Inicialmente, gostaria de falar com vocês, eu estive ainda dentro das pautas e daquilo que tenho feito durante o meu mandato, realizado algumas palestras na nossa região, na nossa cidade, mas também não só em São José dos Campos, por muitas vezes tenho sido chamado para falar sobre assuntos importantes, dentre eles a área da saúde, em especial a área da saúde mental. Eu pude estar falando também ali no SESI, né? Pode passar o próximo slide. Ali no SESI eu pude falar com cerca de 65 estudantes sobre o tema ainda de suicídio. Temos visto números alarmantes no meio da nossa sociedade. Isso tem muito a ver com a maneira como nós entendemos e estamos caminhando como sociedade. Então, é importante levar a informação para que a gente possa prevenir os casos,
para que a gente consiga atender as pessoas que estão com esse tipo de pensamento, sabendo que hoje o acompanhamento e o atendimento em saúde mental, em específico quando falamos de suicídio, tem a ver, ou ele necessita do atendimento com psicoterapia e uso de medicações. E para isso é preciso levar informação para que a gente consiga acolher as pessoas da melhor maneira possível, para que elas possam ser assistidas e serem atendidas. Da mesma forma, tenho trazido também informação para outros grupos de pessoas e outros assuntos. Eu estive ainda dentro do mês de novembro, onde a gente fala sobre Novembro Azul, em específico sobre a saúde dos adultos, homens. Pode passar o próximo slide. Eu fui convidado ali na Revap, pela Método Engenharia, para estar falando sobre o Novembro Azul, que não diz somente respeito à prevenção do câncer de próstata, mas, para aqueles que não sabem, a gente também acaba atuando e trazendo informação sobre o câncer de testículo e também sobre o câncer de pênis, que também são pautas importantes para serem faladas quando a gente fala de saúde do homem. E eu pude estar falando ali, convidado pela segunda vez ali pela empresa, falando com aqueles homens que trabalham ali, por cerca de 300 homens estavam presentes, e foi um momento gratificante por saber que eles estavam atentos para receber aquele tipo de informação. Eu queria trazer um pouquinho de informação para vocês em relação ao câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, ele é a segunda causa de morte por câncer entre homens no nosso Brasil, sendo que a primeira causa de câncer no Brasil, no meio dos homens, tem a ver com o câncer de pele não ligado ao melanoma. A segunda causa é sempre o câncer de próstata. É uma patologia que acontece de maneira mais crônica, ela acomete principalmente os mais idosos, mas quando acomete pessoas mais jovens, tem uma maior invasibilidade, tem uma condição de causar mais estrago. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante. A maioria dos casos de câncer de próstata, pode passar o próximo slide, ele não apresenta sintomas no início. Por isso, é importante a realização dos protocolos de atendimento, inclusive na nossa rede de saúde, onde, por meio do atendimento de saúde básica, realizado pelas UBSs, o paciente pode realizar tanto o exame laboratorial pela coleta do seu PSA, como também o exame de toque, que é importante, uma vez que o câncer de próstata não altera o seu PSA em até cerca de 20% dos casos. E o câncer ele acomete principalmente os mais idosos, como mostra no próximo slide. O câncer de próstata é o mais comum entre idosos homens, e por isso é necessário a realização de toda a triagem. E a triagem como acontece? Próximo slide, está lá. Se você tem um histórico de câncer de próstata na família, você precisa fazer os exames pelo menos com 5 anos menos do diagnóstico do homem da sua família que teve o histórico de câncer de próstata. Mas também temos que lembrar que todos os homens precisam realizar o seu exame a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 anos, quando tem fator de risco, quando ele é da raça negra ou quando ele tem um histórico familiar positivo. Então, a partir dos 45 anos, você precisa realizar isso. A gente tem, basicamente, nesse slide, a presença dos quadros que são iniciais, onde a gente precisa realizar a prevenção, e temos também os casos mais avançados. Os casos iniciais não vão apresentar sintomas e precisam passar pelo protocolo de exames laboratoriais e o exame proctológico. Mas os casos mais avançados, eles podem apresentar sintomas. Dentre esses sintomas, primeiro, dificuldade em iniciar e manter o fluxo constante de urina, que a gente também pode chamar de estrangúria, dificuldade para urinar. Além disso, a retenção urinária ou da vontade de urinar. Ele tenta urinar, mas não consegue, em virtude da estrangúria.
uma micção excessiva durante a noite. Acontece não porque tem incontinência, acontece porque, estando com uma dificuldade no esvaziamento da bexiga, o paciente, por muitas vezes, levanta à noite para urinar, consegue esvaziar um pouco a bexiga, e esvaziando um pouco, ele consegue alívio, volta a dormir. Mas, rapidamente, essa bexiga acaba ficando repleta de novo de urina, necessitando, então, 2, 3, 4, 8 vezes levantando à noite para poder urinar. Além disso, pode acontecer o aparecimento do fluxo fraco da urina, uma vez que a urina tem dificuldade para sair. Também a presença de sangue na urina, pelo aumento da vascularização ali da próstata, mas também pela dificuldade na saída da urina, que por muitas vezes sai sob pressão. Além disso, a incontinência, como eu expliquei anteriormente, em virtude da dificuldade do esvaziamento total da bexiga, e a micção frequente durante o dia. Esses são sintomas importantes, principalmente nas fases mais avançadas. Quem tem esse sintoma não necessariamente tem câncer, pode também ter uma hipertrofia prostática benigna, e o diagnóstico diferencial só é realizado por meio da coleta do exame de sangue, que é o PSA, e da realização do toque. Bom, trazendo essa informação sobre o Novembro Azul, também queria falar agora um pouquinho sobre uma reunião que tivemos ali, ali na região do Aquários, juntamente com a ACI, que era a reunião de encerramento do ano de 2019 pelo Núcleo Estratégico da ACI. Ali foi apresentado o que a ACI está realizando aí durante todo esse ano de 2019, mas também tivemos a oportunidade de estar ali ao lado do prefeito Felício, falando um pouco sobre as ações do Legislativo e do Executivo, quanto às obras e as ações do Executivo na nossa cidade. E foi muito feliz aquele tempo, onde pôde ser apresentado todas essas coisas que estão sendo realizadas, e ali existiam pessoas influentes da nossa cidade e que podem ajudar, inclusive, no funcionamento da nossa cidade. Entre eles, ali, promotores, existiam policiais, promotores, juízes, delegados, estavam todos ali para ouvir um pouco sobre o que está sendo realizado aqui em nossa cidade. Então, foi um momento feliz da gente estar apresentando o trabalho tanto do Executivo quanto do Legislativo e o trabalho realizado pela ACI. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela atenção e obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Dr. Elton. Agora, com a palavra, uso da tribuna, a vereadora Juliana Fraga, pelo tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet e os que estão aqui presentes. Na verdade, serei breve e o meu assunto, na verdade, eu quero aqui manifestar o meu repúdio, minha indignação, né, simplesmente vergonhoso, que foi falado pelo grupo de WhatsApp, que foi divulgado, tanto pelas redes sociais, pela televisão, um grupo de WhatsApp dos bombeiros. Eles podiam, acho que a maioria, todos aqui sabem, eles podiam até não concordar com a cena do filme que estava sendo gravado na corporação, podiam não concordar com o uso do uniforme, podiam não concordar com outras coisas, mas que já tinha até sido autorizado, né? Já tinha sido autorizado usar o espaço, a farda, tudo. Mas falaram o que falou. Na verdade, não é uma fala, foi um xingamento de uma pessoa, uma atriz, né, que mete aquela gorda, preta, filha, né, numa farda de bombeiros. Se for falado por uma atriz, eu fico imaginando o que pessoas comuns, normais, pessoas anônimas, não devem passar. Não, quais os xingamentos que não devem ouvir, ou às vezes não é vazado, mas como não deve ser o tratamento, então, pelas outras pessoas, para as outras pessoas.
né, uma corporação que, claro que não são todos, né, não podemos generalizar, mas é admirada, os bombeiros, ele tem uma admiração por muitos. Claro que caiu por terra muitas pessoas eu vi assim, indignado também, com vergonha do que foi falado, né, mostra que não tem, uma declaração dessa, na minha opinião, mostra que não tem altura, não tem humanidade, não tem respeito pelo outro. Então, não merece uma farda de bombeiro, que a gente presume, até então, presume que é uma incorporação digna e respeitável. Então, eu quero deixar aqui, né, eu ia fazer uma moção de repúdio, mas eu achei melhor até falar e declarar a minha indignação aqui na plenária, na tribuna. E dizer que nós queremos respeito, né? Seja por quem for, com farda ou sem farda, se é negro, branco, imigrante, porque também acontece muita situação dessa com imigrantes, agora com venezuelanos, bolivianos, acontece muita situação desse tipo, né? Respeito pela mulher, pelo idoso, pela criança, pelo LGBT, enfim, independente da religião, acontece também muita falta de respeito. Então, queremos respeito. Se é cristão, muçulmano, evangélico, espírita, ou do candomblé, budista, não importa, né? Eu acho que não é inaceitável. Então, quero deixar aqui a minha indignação e que é inaceitável nós aceitarmos, apoiarmos. Infelizmente, a gente tem visto um número crescente desse tipo de situação. E que a gente grita assim, respeito. Obrigada, senhor presidente, boa noite. Agradeço, vereadora Juliana Fraga. Quero solicitar aqui ao vereador doutor Elton que possa presidir a mesa, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, para que eu possa falar na tribuna. Com a palavra, vereador Marcão da Academia, pelo tempo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público presente e público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Senhor presidente, venho aqui na tribuna, primeiro porque eu também tenho que, como um dos idealizadores do programa Cidade em Movimento, que é o programa das academias ao ar livre na nossa cidade, enquanto estive na Secretaria de Esporte, em qual a vereadora do PT indagou aqui as questões da retirada de algumas academias ao ar livre do local, e estão sendo relocadas, né, para outros locais. Eu não posso deixar passar também, porque a gente contribuiu muito para a implantação desse programa em São José dos Campos. Desenvolvemos todo um trabalho enquanto na Secretaria de Esporte. Eu sou proprietário da academia há mais de 20 anos, e quando eu estive ao convite do então prefeito Eduardo Cury, quando eu cheguei na secretaria, eu falei, eu quero fazer algo diferente, algo novo, algo que contribuísse para a cidade, na melhoria da saúde, da qualidade de vida, mas que tinha a ver com o meu trabalho, o que eu já prestava de serviço para a cidade. Então, nós conseguimos, com esse trabalho, tentar colocar aí apoio também dessa casa, a colocar as academias ao ar livre de São José dos Campos. Porém, não ia ter profissional de educação física, não ia ter o professor. E a gente começou a trabalhar, apresentamos o programa, elaboramos esse programa, e junto com o CREF, Conselho Regional de Educação Física, onde houve a notificação do CREF à Prefeitura, conseguimos colocação dos profissionais em 2010, no início desse programa. Lembrando que ano que vem, o programa Cidade e Movimento das Academias ao Ar Livre completa 10 anos de programa em São José dos Campos, com mais de 180 academias. Nós, no início, chegamos
a finalizar em 2012, na gestão do então prefeito Eduardo Cury, com mais de 100 academias e mais de 200 professores, vereador Juvenício Velho. Você lembra como que era na tua região, quando você buscou várias academias lá, professores trabalhando com toda a comunidade? E isso foi um trabalho muito importante. Pena, não teve continuidade da administração, entrou a administração do PT. O programa ainda foi se mantendo, porém, não foi valorizado assim como deveria ter sido. O que aconteceu? Desvalorização dos profissionais de educação física, nenhuma inovação dentro do programa. E aí, quantas vezes eu também vim aqui nessa casa, aqui, no auditório, junto com vários professores, começar a lutar também pelo direito deles. Porque quantas vezes ficaram aqui professores sem receber salário, pedindo para, pelo menos, aí, pelo amor de Deus, uma cesta básica, pelo menos, e a gente lutando sempre aqui com eles. Bom, finalizou o mandato do PT, com academias ao ar livre colocadas em locais que só para ficar visível, ter visibilidade, nenhum trabalho que ela é a proposta dela fazer. Um trabalho de educação física, de condicionamento físico, de qualidade de vida através da prática de atividade física, que é a proposta com o profissional. Chegou. Quantas academias que a gente foi ver, academias colocadas em barrancos, academias que tiveram em locais até insalubres, no meio do mato. Por quê? Porque estava em um local que era visível a algum bairro, que todo mundo passava e olhava, mas ninguém praticava. Academias no meio do mato. E o profissional diminuindo a quantidade de profissionais na academia. Virou a gestão, tem que arrumar tudo isso, arrumar a casa. Teve a reunião entre as secretarias e o prefeito, apresentou como estava, professores atendendo uma pessoa, tinha até professores que tinham se contratado pela Academia Ar Livre, estava na Academia Ar Livre, mas também estava nem dando aula em outro lugar, estava tomando conta de outro lugar, e com essa readequação, entendemos que é o seguinte, teve que ter a diminuição, pois a dívida era muito grande até com o repasse da verba para a OS São José Desportiva para pagar esses funcionários, e tinha que ajustar. E aí foi feito esse ajustamento. Porém, agora, quantas e quantas pessoas têm pedido academias ao ar livre na sua região, com abaixo-assinado, uma demanda muito grande. E a academia hoje, 180 academias com 42 professores. E quantas academias foram colocadas em locais que não está tendo uso, que não teve uso, é dinheiro público investido ali, no local que era para ter um trabalho, é para ter uso, já até nessa gestão tentaram fazer trabalho de políticas públicas naquele local do projeto Cidade Movimento, e não houve continuidade, não houve aceitação. Então, no estudo, junto com a Secretaria de Esporte, através da Secretaria de Esporte, junto com moradores da região que estavam, de repente, ninguém tem 1 ou 2 pessoas usando, ou não estão usando. Poxa, para a gente aqui era legal ter algo no local a mais, né? Em vez de uma academia, quem sabe nós colocamos um playground, outra atividade. E no estudo foi feita uma relocação de academias para locais onde tem bastante pedidos e abaixo-assinado, e estão sendo relocadas. Foi apresentada aqui a Academia Ar Livre do Jardim Oriente. O Jardim Ar Livre saiu da Praça Yamagata, que era uma praça pequena, com espaço pequeno, numa sexta-feira que tinha feira naquela praça, onde você tinha que atravessar dos 2 lados uma via larga, cheia de carro, e dos próprios usuários, porque eu estive presente e posso aqui relatar, dos próprios usuários foi o pedido da realocação daquele local
para a Praça Camões, que fica em apenas 50 metros à frente, numa praça que tem playground, florida, arborizada, que é um local de moradores, que bastante moradores, não só comércio, e foi feita através do pedido dos próprios usuários junto com os moradores. E está lá. Fui lá no primeiro evento, mais de 50 pessoas usando, enquanto a outra tinha 3 pessoas usando. Mais de 50, ampliando a quantidade de pessoas, e as pessoas estavam lá agradecendo, que ficou muito bom lá. Muito bom. Assim está sendo em várias outras academias, fazendo essa relocação. Um estudo com responsabilidade e querendo realmente trazer atividade para a população. Trazer. Não fazer política com isso. Nós temos que fazer um trabalho que é certo. E isso é responsabilidade. Então, eu parabenizo quando tem um estudo para isso. Não faz por fazer. E não adianta ficar trazendo a academia ao ar livre, coloca para um lado, coloca para o outro, se a gente também não consegue trazer os profissionais. E nós estamos lotando. Tem um compromisso junto com o prefeito agora, começo desse ano que vem, já estão sendo contratados mais 10 professores para a academia ao ar livre, que vão atender mais 20 academias, que têm gerado fluxo de pessoas, a quantidade, e têm ajudado. E aí eu parabenizo a coordenação, através do professor Alex, através do professor Itamar, e todos os professores têm se dedicado muito nesse programa, que não largaram mão em 10 anos de atividade, e ajudando cada vez mais. A gente quer criticar? Vamos criticar, mas dê solução, ajude a construção, não faça só política, vamos trazer, vamos somar, e aqui até conclamo a todos, independente partidariamente, vamos somar, dar as mãos junto aqui dentro, para a gente trabalhar pela cidade. Nós temos que fiscalizar, correr atrás, apontar defeito, apontar erro, levar até Ministério Público, porém, com responsabilidade e também mostrar o caminho certo. Esse caminho, eu, enquanto não, na última gestão, na gestão do PT, eu não estava na prefeitura, eu estava fora, fiz minhas críticas, mas fiz minhas críticas construtivas. Sempre apontei o caminho que deveria ser e sempre fui escutado. Quer dizer, nunca fui escutado. E por não ter sido escutado, de repente, era algo que eu representava os professores, era algo que aconteceu, porque não foi escutado assim os professores, a voz dos professores do programa Cidade de Movimento das Academias ao Ar Livre, não foi escutado e largaram o programa do jeito que largaram. Mas agora a gente está recuperando, o trabalho está sendo feito, várias inovações acontecendo, agradecer o prefeito, agradecer a secretaria, agradecer todos aqueles que investem e querem fazer mais e mais para a cidade. E assim seja, ampliar a quantidade de mais, com mais professores, para a cidade inteira. Mas se não está sendo usado, conclame a população para usar. Vamos fazer eles usar, mostrar que tem uso aquilo. E aí sim, a gente vai construir e trazer mais e mais academias para cá, com responsabilidade. Agradeço, senhor presidente. Com o tempo de 10 minutos, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, a todos que nos acompanham nas redes sociais, TV Câmara. Primeiro, queria dizer que, neste sábado, eu também estive participando, aqui o vereador José Luiz, o vereador América, que também comentou sobre esse assunto, de um evento realizado pela Defensoria Pública nesta casa, no sábado à tarde, onde foi falado sobre a questão da nova legislação da regularização, a Lei 13.465, de 2017, que é um aperfeiçoamento da Lei do Minha Casa Minha Vida, com todas as suas etapas de regularização. O grande ganho que nós tivemos na legislação da Lei do Minha Casa Minha Vida, a Lei 11.977, foi quando ela implantou 3 pilares. O primeiro deles, fazer o combate contra a crise que tinha em 2008,
incentivando a construção civil, criando mecanismos para que o Brasil enfrentasse aquela crise, que era uma crise muito séria na parte de economia, muito complicada e precisava ter ali um incentivo para a construção civil. Segundo, criando um mecanismo onde o governo federal, pela primeira vez, estava, de fato, entrando no problema do déficit habitacional no país, criando o sistema de sorteio de casas populares, de subsídios, que perduram até hoje. Está tendo modificações, está tendo diminuição de recursos pelo atual governo, mas essa é uma política pública de habitação que veio para ficar e que a gente precisa cuidar com muito carinho. E um terceiro item, que era o capítulo 3º da Lei 11.977, era a legislação de regularização, que dava um novo patamar e uma nova interpretação para as possibilidades de regularização de núcleos considerados informais, clandestinos, irregulares, que nós tínhamos nos diversos municípios do país. E um grande ganho foi transformar a questão da regularização num processo administrativo e não mais um processo judicial, e criando uma série de etapas, de obrigações que facilitaram o processo de regularização. Esse processo, à medida que ele foi caminhando através da Lei 11.977, ele teve, ao longo de todo o processo, algumas dificuldades que foram encontradas, alguns processos que não caminhavam mesmo com as novas, com a nova legislação, e depois ela veio ser corrigida uma parte desses problemas com a Lei 13.465. E nessa Lei 13.465, e também juntamente com o seu respectivo decreto, é colocado ali as modalidades de regularização, regularização específica, regularização social. Aliás, a regularização REURB-S, regularização social, ela coloca clara no seu decreto. Regularização social é quando nós temos renda familiar menor que 5 salários mínimos. Menor que 5 salários mínimos. Então, nós temos os bairros onde existem núcleos e a maioria da população ganhando menos de R$5.000 por família, que é os 5 salários mínimos. Esses bairros, eles têm direito ao REURB-S, a regularização social, que coloca uma série de possibilidades de regularização e obrigações para o poder público. O que nós estamos vendo, e por isso que houve essa reunião, onde tinha mais de 500 pessoas aqui no sábado à tarde. Muitos moradores, população preocupada com a situação de que, ao invés de ter a regularização dentro daquilo que determina a legislação, está vindo uma regularização sendo cobrada, porque não é feito esse primeiro levantamento social, que é o levantamento que identifica se o bairro ele é social ou de interesse específico a regularização. E a regra está lá. O bairro que tiver a maioria das famílias com menos de 5 salários mínimos de renda familiar, ele é um bairro de regularização social. É algo que a gente precisa fazer acontecer em São José. Isso independente se o bairro está classificado como ZEIS, como núcleo informal, ou se ele não tiver nenhuma das duas classificações. Ele tem direito à regularização social pelo perfil da renda que aquele bairro tiver, caso esteja menor que 5 salários mínimos por família. E ela trouxe também, na Lei 13.465, além dessa possibilidade de ampliar a regularização social, uma série de mecanismos que tornam mais rápidas a regularização. Tornam mais rápidas a regularização. O que precisa ter, e é fundamental termos em nossa cidade, é uma equipe maior, é um processo maior de identificação desses locais, de mapeamento, de levantamento planeotimétrico cadastral, de levantamento social, e fazer acontecer essa legislação, que é uma oportunidade para resolvermos os problemas de regularização. Tanto em locais que são de propriedades particulares na sua escritura original, ou mesmo locais onde nós tivemos ocupações de áreas públicas, que em São José, apesar de ser um número muito pequeno, nós temos locais nessa característica também, seja em áreas públicas federais, em áreas públicas municipais e até estaduais. São poucos, mas tem. Mas existe a possibilidade de resolver esse modelo
de ocupação, caso tenha ocorrido em áreas públicas. Então, é uma legislação que está aí para o município de São José, para outros municípios do país. A Defensoria e mais os palestrantes que nós tivemos na noite de sábado aqui trouxeram informações riquíssimas para a população, e a população precisa se organizar, porque não dá. Muitas vezes está chegando nos bairros falando que precisa, a prefeitura notifica os moradores para responder ao Ministério Público, os moradores vêm até aqui o Paço Municipal, é feita uma reunião onde é apresentada a regularização de interesse específico, sem apresentar a possibilidade da regularização social, tira a foto da reunião, coloca lá no Ministério Público e avisa o Ministério Público que tem 90 dias para o bairro apresentar a proposta de trabalho. E, obviamente, o que acontece? O bairro não vai conseguir apresentar em 90 dias nenhuma proposta de trabalho, como é fato que está acontecendo na sua grande maioria. Na sua grande maioria. Então, por isso, é fundamental que a gente reveja essa situação. Se você tem direito à regularização social, o morador, e isso foi explicado na reunião de sábado, o morador ele pode solicitar a sua reclassificação para regularização social mediante o levantamento social. E se negar, é possível judicializar, como já aconteceu em alguns bairros, onde a associação de moradores questionaram a obrigação da regularização específica, foi feito um levantamento social, até por uma universidade aqui da cidade, foi constatado que era atendido por regularização social e a prefeitura foi obrigada a mudar a classificação para social. Então, é importante que a atual administração respeite a legislação com relação a isso. É uma legislação federal, vale para São José e vale para qualquer município. E é uma oportunidade que a nossa cidade tem de fazer um grande projeto, um grande trabalho para finalizar e resolver esses problemas sobre a questão da regularização, que é a parte de regularização documental. Um outro alerta que a gente sempre coloca, que quando se faz com regularização de interesse específico, tem uma segunda etapa que vai ter que ser discutida também com a comunidade, que é a questão de quem vai fazer as obras necessárias do projeto de regularização. Quando você faz o mapeamento, quando você faz a regularização, se é um bairro que ainda carece de infraestrutura, vai ter que se determinar quem vai fazer aquelas obras de infraestrutura ou de eliminação de riscos nesses bairros. E se ficou de interesse específico, é possível que a prefeitura tente jogar para a população ou para os moradores desses locais, moradores que já foram vítimas desse processo, a responsabilidade de fazer essas obras. Aí não tem condição, a população não vai ter condições de arcar um processo como esse. Outro item muito importante, e aqui é só mais para a questão de contribuição, é possível trabalhar a regularização das moradias que estão em áreas ambientais. E essa regularização ela é feita quando, após o estudo técnico, é demonstrado que a regularização pode trazer muito mais benefícios para a questão do meio ambiente do que deixar na situação que está hoje. Isso está lá na legislação do Código Florestal e também está na legislação da 13465, que é uma oportunidade que a nossa cidade tem. Então, colocar aqui que foi um evento importante, um evento riquíssimo e que pode nos ajudar muito a resolver vários problemas que nós temos aqui no município. Por fim, só queria comentar que, sobre a questão da Academia ao Ar Livre, de maneira bem rápida, não podemos deixar de dizer aqui, e aqui eu estou vendo o Zé Luiz, que foi também secretário, na legislação e no governo anterior, houve uma grande conquista para os professores de Academia ao Ar Livre, que foi migrar os professores do da situação de RPA, que era uma situação apontada do Tribunal de Contas, uma situação ruim, apontada todos os anos no Tribunal de Contas, foi trabalhado e, em 2016, foi conquistado a possibilidade do RPA, para acabar com esse RPA para os professores de Academia ao Ar Livre e terem ali o registro em carteira, CLT. Então, isso foi feito no ano de 2016. Assim como nós tivemos a implantação de 77 academias ao ar livre, 77 academias ao ar livre, em uma única gestão, espalhando as academias por vários cantos de nossa cidade. Não podemos, e nunca deve ser trabalhada, a ideia de que tem que fazer a crítica pela crítica. É claro que não. Mas é importante a gente reconhecer fatos. Os professores tiveram seus direitos trabalhistas garantidos, direitos trabalhistas estão sendo tirados de todos os jeitos aí
pelo governo federal agora, ou tentando se tirar do... E, ao mesmo tempo, nós tivemos construção e implantação de diversas academias ao ar livre espalhadas na cidade. Nos 4 anos da gestão do Carlinhos, foram 77 academias. Não há mais inscritos para o Pinga Fogo. Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.